a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 3 de setembro de 2020, quinta-feira, o Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Indo então para a Lectio Divina, na leitura, respondendo à pergunta o que diz o texto em si, vimos que Jesus estava na região da Galileia, lá no lago de Genezaré. Se você olhar no mapa da região da Galileia na sua Bíblia, você vai ver que está escrito lá o Mar da Galileia. O lago de Genezaré, então, é o Mar da Galileia. E ele estava ali comprimido pelo povo. Por quê? Bom, se você observar no capítulo 4, você vê que Jesus estava no deserto, depois ele começa o seu ministério, a sua missão na Galileia. Primeiro lá em Nazaré, depois foi para Cafarnaum, onde expulsou o demônio lá no templo, depois curou a sogra de Pedro, depois rezou por um monte de gente, curou de muitos males, inclusive expulsou mais demônios. E aí agora nós estamos nessa situação. Então a fama dele já tinha se espalhado muito. Então muita gente estava ao redor dele. E ele estava na beira desse lago e viu ali 2 barcas, a barca de Pedro e de outros companheiros. E ele subiu nessa barca e começou a conversar com o povo. E pediu para Pedro ir para águas mais profundas. Olha que interessante isso, hein? Jesus está querendo ensinar alguma coisa para Pedro. E indo para as águas mais profundas, o que aconteceu? Jesus pediu para Pedro lançar a rede. Pedro disse: Mas Senhor, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, Mas por causa da tua palavra, eu lançarei. Pedro lança a rede e pega um montão de peixe que o barco está querendo afundar. Precisa chamar outro barco para poder ajudar. E então Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor. Ele se vê indigno e cai diante dele, e reconhece ali a sua pouca fé, reconhece ali os seus pecados, reconhece ali a sua miséria. Mas então Jesus disse para ele: não temas, doravante serás pescador de homens. Olha que promessa linda, que profecia linda na vida de Pedro. E em seguida, olha só o que acontece com essa maravilha que Pedro vê. Pedro então atraca a barca, deixa tudo e segue Jesus. Vamos para a segunda parte, então, que é a meditação.
Já vimos o que o texto diz em si, agora o que o texto diz para mim. Poderíamos fazer várias reflexões, né? Mas também, você sabe, o nosso tempo é curto. Podemos fazer algumas perguntas, por exemplo, por que Jesus pede para Pedro avançar para as águas mais profundas? Porque aquilo que Pedro estava fazendo talvez era raso, estava muito no raso. Será que Jesus está nos pedindo para ir para águas mais profundas? O que poderia ser águas mais profundas? Poderia ser a vida cristã, a vida em Deus. De repente, antes você não ia nem na missa, agora você passa a ir para a missa, passa a participar da missa. Você não trabalhava em nenhuma pastoral, nenhum movimento, agora você trabalha numa pastoral, no movimento. Você não rezava o terço, agora você reza o terço. Você não fazia a quarentena de São Miguel, agora você faz a quarentena de São Miguel. Você não participava do grupo de oração, agora você participa do grupo de oração. E assim sucessivamente você vai avançando cada vez mais na sua fé. Não ficar só como iniciante, mas ter uma fé absoluta em Deus, confiar plenamente em Deus, fazer plenamente a tua santa vontade. Tanto que é exatamente isso que acontece, né, com Pedro. Quando Pedro avança então para as águas mais profundas, Jesus pede para ele lançar as redes. Ele fala: Senhor, mas nós pescamos a noite inteira, lançar rede, já lançamos, não pegamos nada. Tipo assim, o mar não está para peixe hoje. Mas porque o Senhor falou, por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. Será que nós estamos sendo obedientes à palavra de Deus? Mesmo quando ela parecer absurda ou redundante, não, já fizemos isso, não deu certo. Pedro disse isso, né? Senhor, eu já lancei as redes, passamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque o Senhor falou, por causa da tua palavra, eu lançarei. Será que nós estamos fazendo como Pedro, lançando, mesmo quando já lançamos antes? Porque Jesus nos pediu de novo, vamos lançar novamente? E porque Pedro confiou naquilo que Deus disse na orientação de Jesus, então a sua barca se enche de peixes. A pesca é milagrosa, a pesca é gigantesca. É incompreensível aos olhos humanos isso. Alguns teólogos dizem então que Pedro é o Papa, o primeiro Papa. Esse barco significa a igreja. Então, quando o Papa vai com a igreja para águas mais profundas, quando a igreja obedece à palavra do Senhor, à palavra de Jesus, é fiel à palavra de Jesus, então muitos fiéis virão. Por isso a barca se enche de peixes, tanto que no final Jesus diz para Pedro: Pedro, não tem medo. Por quê? Porque Pedro se vê com mãos atadas, fraco, sem fé, duvidando. E então Jesus: calma, Pedro, não tenha medo. Doravante serás pescador de homem. Então calma, Pedro, é só você obedecer, é só fazer aquilo que eu disser para você fazer. Não precisa fazer outra coisa mais, não precisa fazer nada menos, é só fazer isto. Então Pedro segue Jesus nesta linha. Também nós podemos fazer isto, avançar para as águas mais profundas, seguir Jesus e ser obediente, que sempre o nosso barquinho vai estar cheio de peixe. Seja esse peixe o que for necessário, aquilo que Deus quer que seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado, Deus os abençoe.